Lameque teve 3 filhos, Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Jabal era criador de gado e morador em tendas, ali nós temos a questão da agropecuária. Jubal era músico, produzia harpas e produzia flautas. Eu gosto de colocar isso de uma forma muito específica. Se eu lhe der uma flauta, ou seja, a parte metálica, e pedir para você fazer os furos para que as notas saiam certas, você saberia onde fazer os furos? Se eu lhe desse uma harpa, você saberia afiná-la? Só para você ter uma ideia do que o texto está falando. Então eram pessoas que sabiam fazer essas coisas. Quando nós tratamos de metalurgia, Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze, nós vamos falar um pouquinho mais em alguns minutos, há uma necessidade de conhecimento. Eu olho para uma coisa ali na terra, o que é isso? O que eu faço com isso? Como transformar minério de ferro em, por exemplo, uma faca? Qual o mecanismo para fazer isso? Então nós estamos vendo um pouquinho o que seria esse pessoal antes do dilúvio. Só para termos uma noção, porque isso nos ajuda bastante, são informações muito relevantes que vêm das genealogias, e essa é a razão de termos a genealogia no livro de Gênesis, no capítulo 5, para que nós possamos entender o que está acontecendo. Por exemplo, no capítulo 5, se você fizer uma avaliação, ali a genealogia de Adão, falando dos seus descendentes através de Sete, que foi o 3º filho de Adão e Eva. Nós temos no capítulo 4 os descendentes de Adão através de Caim. Nós temos ali Caim e Abel, os 2 filhos. Caim assassinou Abel, ficou apenas Caim. Então no capítulo 4 trata da genealogia de Caim. No capítulo 5 nós temos a genealogia de Sete. Então quando você faz um estudo comparativo entre as 2 genealogias, você vai perceber que os descendentes de Caim, o 7º, que foi Tubal-Caim, esse foi artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze, ele deve ter vivido na mesma época de Matusalém, que foi um dos descendentes de Adão, através de Sete, e que foi o avô de Noé. Então nós estamos tratando de 2 gerações anteriores a Noé, já havia esse pessoal que fazia instrumento cortante de ferro e bronze, coisas desse jeito. Pegando os detalhes, e essa é a parte importante, Tubal-Caim, ele foi artífice desses instrumentos. O fascinante é, como que você extrai minério de ferro, seja a hematita, o F2O3, através desses processos de oxirredução, redução por carbono? Rapaz, é um negócio complicado, tem que ter uma temperatura de fusão meio alta, 1535 graus, não é qualquer fogueirinha que faz isso. Como desenvolver essa tecnologia para termos essas coisas? Quando trata de instrumentos cortantes de bronze, daí a coisa fica um pouco mais complicado, porque o bronze é uma liga de cobre e zinco, e a proporção tem que ser muito precisa, porque senão você não cria uma ferramenta de corte. Ela perde o corte com grande rapidez se as proporções não estiverem precisas. Como saber quais são as proporções? Primeiro, você sabe qual a diferença entre o cobre e o zinco? Se eu lhe der os 2, você sabe o que é o quê? Você saberia como colocar nas proporções e como fazer a mistura de tal maneira que ocorra? Eu posso te garantir que não dá para colocar no liquidificador e bater. Tem que ter uma técnica para que isso seja feito. Então nós estamos vendo coisas muito interessantes a respeito dessas pessoas pré-diluvianas. Isso fala um pouco da cultura que havia naquela época, do conhecimento. Muitas pessoas, quando eu trato desse aspecto específico de Tubal-Caim, eles apenas estão pensando assim, ótimo, ele fez instrumentos cortantes de ferro e bronze, excelente. O que isso significa? Por exemplo, vocês estão vendo um pedacinho ali, é de minério de ferro. Se você estivesse lá no interior de Minas Gerais e você encontrasse um pedaço de minério de ferro no solo, você saberia o que é isso? Tem gente que não tem a menor noção do que é. Ele olha, vê uma pedra. Tudo que ele viu foi uma pedra. Tá. Daí como é que você transforma esse negócio naquele outro negócio? Ou seja, de minério de ferro numa faca. São processos de oxirredução por meio de carbono, é muito interessante, só mostrei um pedaço. Tem muito mais por trás. Como que você faz isso? Essas questões são fundamentais para nós entendermos um pouco do que era essa cultura pré-diluviana. Nós não estamos falando de homens das cavernas. Nós estamos falando de tecnologia. Gente que sabia fazer coisa, gente que tinha conhecimento. Já havia uma quantidade muito grande de conhecimento nessa época. Deixa-me dar um exemplo fácil, talvez possa ajudá-lo a compreender um pouquinho melhor. Imagina que nós pudéssemos viver, na atualidade, uns 900 anos.
Muitas pessoas falam, rapaz, viver 900 anos para fazer o quê? Então, deixa eu me dar algumas ideias. Um curso universitário, em média, demora 5 anos para você concluí-lo. Nós temos no planeta cerca de aproximadamente 120 cursos universitários diferenciados. Tem alguns que são apenas parecidos ou variações, mas 120 são todos diferenciados. Vamos supor que você gastasse uma boa parte da sua vida para fazer todos os cursos universitários. Isso significa que você iria investir cerca de 600 anos da sua vida estudando. Já imaginou que você ainda teria mais 300 anos para poder aplicar tudo aquilo que você aprendeu? Para e pensa, nós gastamos 5 anos fazendo um curso universitário e trabalhamos 35 e achamos que fizemos um progresso fabuloso. Imagina você poder estudar por 600 anos e ainda ter mais 300 anos para colocar em prática tudo aquilo que você conheceu. Eu creio que dá para você começar a ter uma noção, uma pequena noção do que foi essa civilização pré-diluviana. É que nós não pensamos desse jeito. Nós apenas olhamos para todo esse povo e falamos, aquele pessoal que viveu antes do dilúvio. E na nossa mente fica flutuando algumas figuras mais ou menos assim, meio interessantes de homens das cavernas. Não é essa a descrição que a Bíblia nos dá. Por isso que nós, quando tratamos essas questões, esses elementos desse relato bíblico, esses pequenos detalhes, à medida que você vai prestando atenção, você vai entendendo, vai ficando mais claro qual era o contexto onde Noé vivia. Por que ele foi um homem realmente de fé? Por que a Bíblia fala de uma forma tão bonita e eloquente a respeito desse grande homem, que vivendo numa sociedade perversa, conseguiu inclusive influenciar os seus filhos a ajudá-lo a construir a arca.